Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo. Eu estou bem, sim, graças a Deus. E você, como é que estão as coisas por aí? Tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Ô, Neide, hoje é o nosso programa número 91 e nós vamos falar sobre recaída, como retomar o tratamento, né? Como retomar a recuperação, o caminho da recuperação, tá bom? Mas antes da gente iniciar o programa, eu gostaria de convocar a nossa audiência para que assistam o vídeo até o final, deixem seu like. Se vocês ficaram com dúvidas, nos enviem perguntas. Nós estamos aqui disponíveis para responder. Tudo que você precisar, não tenha vergonha, fique à vontade de escrever quando você quiser para a gente, tá bom? Também peço para que você deixe seu like, né, e compartilhe o vídeo com amigos e familiares. Isso é muito importante porque as informações que são relevantes chegam a mais pessoas, chegam a pessoas que precisam desse tipo de informação. Então, contamos com a sua ajuda. Fique conosco até o final do programa, tá bom? Assista a aberturinha e nós voltamos já já. É isso aí. Vem com a gente. Oi, Neide, retomando aqui, né, então vamos para o programa. Ô, Neide, esses dias atrás eu assisti um vídeo, não sei se foi no TikTok, não sei se foi no Instagram, no qual um rapaz, ele estava bem bravo, né, falando sobre recaídas, e ele dizia assim, tem pessoas que falam que recaída no processo terapêutico é normal, isso é um baita engano, não é assim que acontece. Ah, então recair é normal, recair faz parte. Bom, pelo que eu tenho aprendido, né, inclusive com o modelo da terapia cognitivo-comportamental associada ao TUS, né, aos transtornos por uso de substância, é que sim, eventualmente acontecem recaídas, né? É impossível a gente fazer uma programação de um tratamento e ter certeza de que ele vai funcionar, de que não vai acontecer uma recaída. Acontece isso até num processo de cirurgia, às vezes, né, no processo de um tratamento de uma outra doença. Quantas doenças, né, depois de tratadas, têm uma recidiva? Por que não o TUS não estaria sujeito a um processo desse tipo, não é mesmo? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, ok, a recaída eventualmente acontece, mas como a gente deve fazer para retomar o processo da recuperação? Oi, Paulo. Oi, pessoal que está nos vendo aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Está na literatura o seguinte: a recaída faz parte do processo de compreensão do problema, de aprendizagem daquilo que se tem e como se maneja o que se tem. E nós estamos falando de transtorno por uso de substância. Não está correto dizer que a recaída faz parte do tratamento. O tratamento é para prevenir a recaída. Mas se ela acontecer, ela não deve ser vista como fracasso. Ela serve para que o paciente entenda melhor aquilo que ele tem e quais são as vulnerabilidades que ele tem que podem comprometer o processo de mudança, tá? A gente gostaria muito que uma pessoa que resolvesse fazer uma mudança de uso para não uso, essa mudança fosse feita e ela, uma vez tendo feito a mudança, nunca mais tivesse problema, né? Esse seria o ideal. Mas tanto eu quanto você devemos ter um caso em muitos mil que fez essa recuperação assim, com uma linha ascendente. Normalmente, os nossos pacientes, né, Oscilam, né? recaem algumas vezes antes que a mudança seja feita de forma estável. Então, assim, a recaída não deve ser vista como um fracasso, a recaída deve ser vista como aprendizagem. Para muitos pacientes, Paulo, recomeçar depois de uma recaída é um desafio muito grande. Por quê? Porque a autoeficácia deles fica ameaçada.
A pessoa tem dúvidas se ela realmente dá conta de retomar ou não o processo. Então, o que é importante após a recaída? Primeira coisa, é aceitar que houve uma recaída. Eu acho que muitos pacientes, a recaída é um fato. Ele viu, eu vi, a família viu, tá? Que aconteceu. O que eu estou falando de aceitação é o paciente aceitar mesmo que houve um problema ali na hora da mudança, na manutenção da mudança, tá? Porque quando eu aceito o que aconteceu, fica mais fácil de eu lidar. Segundo, aprender com o que aconteceu. Então, assim, o que me levou à recaída? Por que eu acabei recaindo? Aonde foi que eu parei de prestar atenção no processo que estava acontecendo? Né? Que eu não percebi a recaída chegando. Por quê? Porque todas as outras pessoas, às vezes, percebem que está acontecendo alguma coisa estranha. E que a consequência desse comportamento estranho pode ser uma recaída futura. Às vezes, o próprio paciente não está ligado nisso. Então, é importante que ele tenha em mente o que foi que aconteceu que levou para a recaída, tá? Então, eu aceito, eu aprendo com a recaída, e aí o que a gente normalmente faz no tratamento para dependência química? Quando a gente vai receber o nosso paciente, a gente sempre vai perguntar para ele dos tratamentos anteriores o que funcionou e o que não funcionou. Então, eu acho que aí, na hora da recuperação, que é o tema de hoje, né? Quais os passos para eu me recuperar da recaída? Então, assim, o que eu deixei de fazer? Né? Então, tem muitos pacientes que deixam de tomar o remédio, começam a dar uma série de desculpas e deixam de tomar o remédio. Por exemplo, a gente sabe que existem medicações que ajudam muito no manejo do uso do álcool, por exemplo, para ficar abstinente de álcool. O paciente já deixa de tomar aquele remédio. O paciente para a terapia, entende que já está bem, que não precisa mais fazer terapia, então abandona a terapia. Para de frequentar os grupos de autoajuda. Quer dizer, ele deixa de conviver com pessoas que estão lidando com situações parecidas com aquelas que ele tem que lidar e que são um desafio para ele no dia a dia. Então, assim, o primeiro passo para a gente se recuperar de uma recaída, é ver o que a gente estava fazendo que estava funcionando e a gente parou de fazer, né? Então, aquilo eu tenho que retomar. Então, tudo aquilo que estava funcionando, eu tenho que retomar. E um outro passo importante na recuperação é o que mais que pode me ajudar, né? Então, que pessoas que podem me ajudar? Às vezes eu até contava com aquelas pessoas também, depois fui me afastando delas, né? Então, quem que pode me ajudar? Né? Muitas pessoas dizem assim, eu sou responsável pela minha recuperação, só eu que posso me ajudar. Isso não é verdade. A gente sabe que quanto maior a rede de apoio, tá? Não importa nem quantidade ou qualidade, mas a rede de apoio é fundamental para eu manter o meu processo de mudança. Eu posso identificar os obstáculos que eu tive para manter a mudança e que me levaram à recaída. Como é que eu posso transpor esses obstáculos para frente para que eu não tenha uma nova recaída? Então, quais são os obstáculos? Quem pode me ajudar? E, assim, é importante eu fazer uma avaliação constante do que está funcionando no meu processo de recuperação e o que não está funcionando. O que pode me indicar que eu estou tendo comportamentos que não são coerentes com a manutenção da abstinência? Então, por exemplo, muitas vezes, eu ainda frequento ou ainda faço parte de um grupo de pessoas que usam substância, né? Com aquela justificativa que você já deve ter ouvido e que eu ouço muito no meu consultório, como que eu vou me afastar
dos meus amigos que eu conheço desde a infância, eles fizeram o prezinho junto comigo. Fizeram o prezinho, depois fizeram o ensino fundamental, no ensino médio começaram a usar droga juntos, foram para a faculdade todos usando substância, né? E as pessoas, certamente, lá pelos 25, 30 anos de idade, estavam cheias de problemas. E a justificativa é como que eu posso me afastar, agora que eu não estou usando substância, dos meus amigos do prezinho. Né? Então, preciso ver o que está atrapalhando o meu processo de recuperação. Então, eu acho que esses são os passos principais. Ver o que funcionou, manter, ver o que não funcionou no processo anterior e pensar em outras alternativas para seguir com esse processo, melhorando a rede de suporte, trabalhando a motivação, trabalhando as estratégias de enfrentamento. Acho que esses são os passos principais. E o quanto antes procurar ajuda, né? O quanto antes voltar ao processo, melhor, né? Porque quanto mais tempo a pessoa permanecer utilizando a substância, mais ela vai reforçar que ela precisa da substância, né? Com certeza. Então é isso, né? Peço para a audiência que, caso queiram, né, deixem suas dúvidas, escrevam para a gente, tá bom? Obrigado, Neide, e a semana que vem estaremos aqui novamente com um novo programa. Obrigada, Paulo. Um grande abraço. Um abraço, Neide.